Aproveitando que os irmãos estão em pé, convidar todos a abrirem a Bíblia comigo. Vamos fazer menção da palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 13. Glorificado seja o nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 13. Eu vou aguardar que todos encontrem. É um culto de ensino da palavra de Deus. É um culto dedicado para tal. Vamos fazer menção da palavra de Deus. Com muita calma, vamos percorrer algumas páginas da palavra de Deus. E o Espírito Santo irá renovar o nosso espírito essa noite. Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Pode tomar o seu assento. Não feche a sua Bíblia, não, tá bom? Costumam dizer por aí que folhear a palavra de Deus enquanto o pregador prega, enquanto o ensinador ensina, é falta de educação. Mas tudo é na base da comunicação. Eu sempre afirmo aos irmãos que na Bíblia existiu uns crentes da cidade de Bereia, que receberam muito bem o apóstolo Paulo ali. E quando o apóstolo Paulo pregava, os bereanos examinavam a escritura aberta para saber se de fato, de verdade, irmão Caio, aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando era de fato a palavra de Deus. E o crente que quer se preparar para formar opinião e não para ser um recipiente vazio que recebe opiniões alheias e adquire para si. O crente que quer crescer, que quer ser influenciador do seu lar, da sua rua, do seu bairro, do seu meio, ele precisa se atentar a isso. Examinar as escrituras e formar suas próprias opiniões da palavra de Deus. O Espírito Santo é quem faz isso em nós. Amados irmãos, o nosso Deus é muito poderoso. Esperar as crianças sair, a gente continua. Vão com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a classe Querubins Celestiais. Deus abençoe essas professoras. Sabemos que lidar com criança exige muita energia e sabedoria. Deus abençoe. Meus amados irmãos, como eu ia dizendo, o nosso Deus é muito poderoso. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é fiel. E nessa noite, precisamos mais do que nunca relembrar, mais do que nunca precisamos reacender esse entendimento de que o Deus que nós servimos é poderoso para fazer todas as coisas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Pense algo a respeito de Deus. Pois bem, Deus é mais do que isso. Deus, ele extrapola os limites das paredes da igreja. Deus
não habita dentro desse templo, porque esse templo não pode contê-lo. Isso aqui é apenas uma casa de oração. O templo que ele habita é você. Um ser criado para ser eterno, o ser humano foi criado para tal, para ser eterno, para ser tão grande e tão poderoso quanto Deus. Gênesis diz isso, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para se equiparar a Deus. Se hoje nós adoecemos, se hoje nós fraquejamos, se hoje estamos debilitados, é porque o pecado tirou essa característica original nossa. A Bíblia afirma: o salário do pecado é a morte. Nós morremos fisicamente, isso é verdade. Deus não impediu isso, mas Ele preparou uma vida eterna. Ele preparou uma outra morada mais excelente, mais gloriosa do que essa terra. Se a terra é bonita, se a terra é bela, se a terra é majestosa, se é bom viajar e contemplar todas as paisagens, o céu é muito melhor. O apóstolo Paulo nos diz que nem ouvidos ouviram, e muito menos olhos viram aquilo que Deus preparou para nós. O apóstolo Paulo, ele vai dizer dele mesmo, ele disse o seguinte: existe um homem, não sei se em espírito ou em carne, a esse homem foi concedido a ver coisas que para o ser humano não é lícito de falar. Por causa das excelências dessas revelações, esse homem, o apóstolo Paulo, recebeu um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava todo dia no rosto. Quando um homem diz que é esbofeteado todos os dias no rosto, esse homem está dizendo, entre outras palavras, que ele era humilhado todos os dias. Todos os dias o apóstolo Paulo lembrava do que ele viu no céu. Ele lembrava das coisas que estão preparadas para nós. E ele queria se gloriar. Ele queria se ensoberbecer. Ele queria ficar orgulhoso por ter visto coisas tão maravilhosas. Coisas essas que estão esperando você chegar. Estão esperando nós chegarmos no arrebatamento da igreja. E todas as vezes o apóstolo Paulo era esbofeteado, ele era humilhado, porque Deus não queria que ele se ensoberbecesse. Então, sendo assim, amados irmãos, o nosso Deus tem coisas maiores para nós. Ele já realizou coisas grandes, ele já realizou coisas miraculosas, maravilhosas, mas Deus tem coisas maiores para realizar na nossa vida. E Ele te trouxe aqui nesta noite para te relembrar que Ele é soberano, que a história ainda está sob o controle dEle. Tá? Deus ainda controla todas as coisas. Deus ainda detém em seu poder o destino da humanidade. Deus, através do Espírito Santo, ainda passeia na terra. Ele ainda visita a sociedade, ele ainda visita o seu lar, ele visita esta igreja, visita seu trabalho, a sua rua, seu colégio, sua faculdade, sua vizinhança. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. É uma faculdade que Deus tem, que você não pode compreender, eu não posso compreender. Como é que uma pessoa, um ser, tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Ele pode. E eu te digo mais, ele consegue ouvir as orações de todos ao mesmo tempo, sem confundir a voz. Ele não chama Maria de Joana, ele não chama Joana de Fátima, ele nos conhece, ele sabe o endereço aonde nós moramos, e lá do céu ele nos contempla feliz, alegre, porque o povo que ele escolheu para ele tem essa capacidade de alegrá-lo. Amados irmãos, em tempos trabalhosos, em momentos difíceis, o apóstolo Paulo tinha sempre uma palavra de conforto aos irmãos da igreja primitiva. Eu não sou o apóstolo Paulo, mas estou no mesmo espírito que aquele. Eu quero trazer aos irmãos uma palavra que gere conforto, que gere vida ao coração de todos.
para isso eu vou me utilizar da palavra de Deus, né? Poderia citar aqui frases de borracha de caminhão, eu poderia citar frases de autoajuda, eu poderia usar filosofia, eu poderia usar teologia, mas tudo isso passa. Eu quero usar a palavra de Deus, porque quando Deus libera uma palavra na minha vida e na sua vida, ela nunca volta para o céu sem cumprir aquilo que ela foi designada para cumprir. A palavra de Deus não volta vazia, e Deus não mente. Eu me lembro, amados irmãos, nessa noite, e eu quero falar das mãos de Deus. Me lembro nessa noite, quando eu era mais jovem, mais moço, eu subi num pé de manguba e o meu sonho era voar como um Superman. Eu tinha 8 anos de idade. Eu lembro que eu peguei um saco de arroz, 5 quilos, amarrei no pescoço aquele saco de arroz, subi num pé de manguba, que tem muito no Tocantins, e gritei: mãe, hoje eu vou voar. Só lembro que eu caí com os peitos abertos no chão e a minha mãe dando murros nas minhas costas para que o meu fôlego voltasse. De tudo isso, eu só consigo lembrar das mãos da minha mãe. Ela batia com tanta força nas minhas costas, com as mãos abertas assim, porque eu tinha engolido o fôlego, né? Arrancou do meu pescoço aquele saco de arroz. Irmão, saco de arroz os irmãos lembram. Quem nunca usou um saco de arroz como mochila para levar o caderno para a escola, que atire a primeira pedra. Era duro na queda o saco de arroz, e mamãe arrancou ele do meu pescoço. Lembro das mãos dela me confortando, e eu chorando, e ela com a mão agora já no meu peito, passando a mão no meu peito e passando a mão na minha nuca, com essas mãos me acariciando, ela dizia: não chora não, Jânio, não chora não. Quando você casar, sara. Eu lembro das mãos da minha mãe me confortando, né? Passaram-se 12 anos, fui tirar a minha carteira de habilitação, eu já tinha 19. Todo mundo bomba na primeira vez ou não, né? Parabéns para quem não bomba na primeira vez, mas eu bombei na primeira vez. Até hoje eu lembro, enquanto eu preparava esse texto, eu lembro. Porque o homem resolve as coisas muito fácil, né? Você está cheio de depressão, cheio de dilema, o homem dá 2 tapas nas costas do outro, pronto, resolveu o problema. Não é assim que o homem resolve os problemas? 2 tapinhas nas costas, acabou o problema do homem. Nós não somos emocionais, né? Nós não somos sentimentais, as mulheres são, né? É mais difícil resolver um problema de mulher, do homem é mais fácil. Eu lembro das mãos do meu pai me dando 2 tapinhas nas costas, me dizendo: fica triste não, na próxima você passa. Foi uma palavra profética, porque eu passei logo em seguida no reteste. Me lembro na ocasião que eles colocavam os alunos, né, os candidatos, para fazer balizas indecidas, usando os carros que estavam nas portas das casas. Veio uma chuva tão grande, mas tão grossa, por volta de 11h30 da manhã, não sobrou um carro na descida. O moço disse para mim o seguinte: o jeito é você tocar lá para a praça mesmo, você está aprovado. Eu fiquei quietinho, mas quando eu desci do carro, foi cada pulo, foi cada línguas estranhas, cada choro, cada glória a Deus, cada olho desse tamanho, achando que esse jovem senhor era louco. Mas o que eu mais lembro era da mão do meu pai, alguns dias anteriores, dando uns tapinhas nas minhas costas e me dizendo: na próxima você passa, me confortando. Me lembro também que enquanto eu preparava esse estudo, minha esposa me serviu uma xícara de café, né, com as mãos, obviamente, estou falando de mão. Me serviu essa xícara de café e eu disse para ela: estou com um bloqueio tão grande, não sei nem o que eu vou falar lá à noite para os irmãos. E ela disse: Deus vai te dar um caminho, né? E acho que eu estou encontrando um caminho, irmãos, porque não está em mim, mas de fato eu estou percebendo no mundo espiritual que Deus queria falar com vocês essa noite. Deus queria falar conosco aqui nessa noite, que Ele é presente na nossa vida, né? Que a mão dEle está estendida para nos ajudar, para nos confortar, para nos curar e para nos guiar por um caminho melhor do que o nosso.
Bom, eu já disse aos irmãos que eu quero falar das mãos de Deus, das grandes mãos de Deus. Então vamos então à Bíblia Sagrada. Convido os irmãos para pegarem as Bíblias que já estão abertas e abri-las, né? Eu acho que alguns fecharam, estou vendo irmãs pegando a Bíblia na bolsa. Daqui dá para ver tudo, irmão. Não conversa com o irmão do banco, não levanta, não cochicha. Eu consigo te ver daqui, viu? Êxodo capítulo 14, versículo 31. Vamos lá? Êxodo capítulo 14, versículo 30 e 31. Glória a Deus. Servir Jesus é muito bom. Pode assentado mesmo, irmãos, assentados mesmo. Êxodo, capítulo 14, versículo 31. Versículo 30 e 31. Como é bom ser crente, como é bom servir a Jesus. Diz assim a palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 14, versículo 30 e 31. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Versículo 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Aqui no versículo 31, versículo 30, no final, né? Até uma informação dura. Israel viu os egípcios mortos. Mas aqui, irmãos, os irmãos bem sabem que nesse tempo, as pessoas guerreavam com espada. O povo de Deus, os maridos perdiam as suas esposas. As esposas perdiam seus maridos. As mães tinham o seu ventre aberto, ainda em gestação, e a criança era arrancada viva ali de dentro, morrendo a mãe e a criança. Então era um tempo cruel, onde os egípcios massacravam o povo de Deus. No versículo 30 e 31, temos três informações. Havia um embate entre a mão dos egípcios e a mão de Deus. O versículo 30 diz que a mão dos egípcios prendia Israel. E o versículo 31 diz que a mão de Deus libertava Israel, né? Automaticamente aí um choque de duas forças. Choque para um bom entendimento, mas na verdade o que houve foi um massacre, porque o nosso Deus Todo-Poderoso não pode ser vencido por mãos humanas. Ele é único, né? Na categoria dele de ser, só existe ele como ele mesmo, tá? Não existe outro Deus igual a ele, tá? Não existe outra divindade que se equipare a ele. Ele é único, ele é criador. Pare para pensar um instante, ele não nasceu. A sua mente vai travar em algum momento. Tenta entender um ser que não nasceu. Como assim? Ele sempre esteve ali? Você vai alcançar uma semana, um mês, alguns anos, uns séculos, mas a sua mente vai bugar. Quando você começar a entender que Deus nunca nasceu. Ele sempre esteve ali. É algo fora do nosso escopo. Está fora do nosso entendimento. A mão dos egípcios contra a mão de Deus. É o que conseguimos ver nessa passagem. Uma segunda coisa é que a mão de Deus é pesada. A mão de Deus é pesada. A Bíblia diz que ela pesou sobre os egípcios. A mão de Deus foi pesada. E uma terceira informação é que a mão de Deus traz temor ao crente. Temor ao crente em relação a Deus. Quando nós vemos que Deus é tão soberano e é tão poderoso, nós pensamos duas vezes antes de pecar. Nós pensamos duas vezes antes de errar. Nós pensamos 3 vezes antes de vacilar com Deus. Porque o temor que é criado dentro de nós nos faz alcançar sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor.
alguém procura compreender como estudar a palavra de Deus, né? Por onde eu começo a ler a Bíblia? Por onde eu começo a entender a palavra de Deus? O melhor caminho, irmãos, começa antes mesmo de você ler, começa em temer a Deus. Quando você respeita Deus, quando você entende que Ele está te vendo, e que você não faz nada, nem de bom ou nem de ruim, sem Ele te ver, que você nunca esconde dEle, quando você compreende isso, é maravilhoso. Há um temor no nosso coração quando isso acontece. Você está no trabalho, Ele está te vendo. Você está indo para casa, Ele está te vendo. Está na fila da casa lotérica, pagando aquele boletinho de cada dia. Ele está te vendo ali, né? Alguém passa na sua frente, a sua vontade é de passar na frente de novo, né? Soltar uma palavra grossa. Você segura, porque Ele está te vendo ali. Amados irmãos, vamos para o livro de Isaías. Isaías capítulo 14, versículo 26. Isaías capítulo 14, versículo de número 26 e 27. No final do versículo 27, diz assim: e a sua mão estendida está, quem, pois, fará voltar atrás? Essa passagem bíblica que está diante dos seus olhos aí, que eu citei só a parte C do último versículo, está dizendo que Deus tomou um conselho com Ele mesmo e decidiu estender a mão dele sobre toda a terra. Todos estão debaixo da potente mão de Deus. O crente, o descrente. Salomão disse que o justo e o injusto recebem a mesma chuva. A mesma chuva cai sobre um e cai sobre outro. Os mesmos problemas que advêm sobre o justo, vêm sobre o injusto. Os percalços que o justo enfrenta, o injusto enfrenta também. Da mesma forma. Porém, contudo, todavia, entretanto, o justo tem o alento da ajuda da grande e pesada mão de Deus, né? Às vezes o barquinho no mar da vida está sendo agitado, altas ondas, a mão de Deus é mais poderosa do que uma âncora para dar estabilidade. Às vezes o inimigo se levanta, né, na forma de empecilhos, na forma de calúnia, na forma de perseguição. Às vezes os negócios dão uma bloqueada. Deus poderia ter resolvido tudo isso para você, mas Ele te trouxe essa noite para te avisar que a mão dEle vai mexer na sua vida, coisas maiores vão acontecer, mas Ele queria te avisar para você poder glorificar o nome dEle. Levanta a sua mão e diga assim comigo: eu recebo em nome de Jesus. Amém. 3 coisas que observamos aí no livro de Isaías, irmãos, no capítulo 14. Primeira, a mão de Deus está sobre as nações. Segundo, Deus determinou isso sozinho. E terceiro e mais forte, é que ninguém pode fazer a mão de Deus voltar atrás. Se Deus decidiu mover o braço dele para te abençoar, nada, nem ninguém, nem você mesmo pode atrapalhar Deus de te abençoar. Irmãos, nem nós mesmos podemos atrapalhar a bênção que Deus tem para entregar na nossa vida. Tá? A única coisa que a gente pode fazer conosco mesmo é condenar a nossa alma ao inferno, pecando e permitindo que o nosso nome saia do livro da vida. Mas as demais coisas, Deus entrega de bom grado a nós. Ele usou Jeremias para dizer o seguinte: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Tem muita gente por aí pensando coisa ruim a seu respeito, né? Pensando coisas ruins em relação à vida do irmão Fernando.
Mas Deus, lá no alto da eternidade, só pensa coisa boa ao meu respeito. Só pensa coisa boa ao seu respeito. Deus, nesse instante e momento, Ele pensa em maneiras de te abençoar. Porque Ele é fiel, Ele é bom. Temos alguns minutos, não muitos. Vamos, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 23. Daniel, capítulo 5, versículo de número 23. Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 23. É um versículo grande, eu vou ler para os irmãos. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, que não vê, não ouve e nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e em cuja mão estão todos os teus caminhos, a esse Deus não destes glória. Aqui, amados irmãos, é uma passagem muito conhecida nossa. É onde aconteceu o famoso Mene, Mene, Tekel e Parsim. Toda criança na escolinha bíblica dominical aprende o corinho do Mene, Mene. Todo mundo sabe de cor e salteado o que significam essas três palavras. Mas o interessante nós notarmos aqui, nesta passagem, que estas palavrinhas foram escritas por uma mão grande. O contexto geral deste versículo é que os babilônicos levaram Israel cativo. E tinham os copos dos sacerdotes celebrarem o culto. Tinham os utensílios de prata, tinham as taças, que da mesma forma como aquele violão recebeu a oração e foi ungido para ser usado para somente ao louvor a Deus, essas pratarias, esses garfos, essas facas, que esse povo estava comendo e se embebedando aqui também, anteriormente tinha recebido oração, né? Tinha sido santificado por Deus, era coisa sagrada. E os babilônicos não tomaram conhecimento disso. E estavam lá, se embebedando com suas esposas e concubinas, quando Deus acabou com a festa. Olharam para uma parede ali ao lado, e uma mão grande apareceu, e escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E o versículo 26 diz assim, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. No versículo 25, a palavra é Parsim, mas aí no versículo 28 a palavra é Pérez. É que aramaico não é como o português, tá? Pérez é o plural de Parsim, né? No português você coloca um S no final das palavras e pronto. Temos uma palavra no plural, ou não, né? Tem muita gente empregando o plural aí de modo errado, né? Mas em aramaico, Parsim é singular e Pérez é plural. Versículo 28 diz assim, dividido foi o teu reino e foi dado plural, metade aos medos e metade aos persas. A Bíblia diz que naquela mesma noite, esses dois reinos invadiram a Babilônia sem resistência. Não houve resistência. Porque quando Deus julga, está julgado. Tá? Exércitos não tiveram força, capitães não deram ordem,
soldados não pelejaram, tá? Foi só uma invasão silenciosa e pronto, se cumpriu a palavra de Deus. Porque quando Deus fala, se cumpre. E lembre-se, Deus está dizendo aos irmãos, desde as 8h20, que a mão dele está trabalhando por todos nós, tá? Anote, crie uma nota mental, uma nota no celular, uma nota na agenda, na folha da Bíblia, dizendo o seguinte: no dia 16/1/2024, Deus me disse que a mão dele está trabalhando por mim. Quando as coisas apertarem, vai em oração a Deus dizendo: a tua palavra me disse aquele dia que o Senhor ia trabalhar por mim. Tá? Converse com Deus, irmão. Não é falta de educação conversar com Deus, não. Converse com Ele. Ele deixa a gente fazer prova com Ele, né? Ele deixa a gente dialogar com Ele. Deus é uma pessoa, tá? Os sentimentos que existem em nós também existem nele, de forma potencializada, mas existe. Exceto o sentimento e a vontade de pecar, que luta contra a nossa santidade o tempo todo. Isso não existe em Deus. Mas a vontade de dialogar, de conversar, de ter amigo, de se alimentar. Deus se alimenta do louvor, tá? Deus se alimenta do sacrifício, Deus se alimenta da santidade. Quando você sai da sua casa triste, amargurado, no caminho, quando você vem em silêncio, você está exalando alimento para Deus, e Deus vem te farejando. Deus vem sentindo o seu cheiro e dizendo: a minha serva está na minha presença, eu provei, mas está lá, está firme, né? E Deus olha para a eternidade e lembra de Lucifer, que abandonou juntamente com a terça parte dos anjos, toda aquela glória, e ele olha para você de novo, tão fraquinha, tão fraquinho, mas grudado nas vestes dele, igual aquela mulher do fluxo. E Deus dá uma ordem ao nosso favor quando ele enxerga isso. Deus é galardoador daqueles que buscam Ele, tá? Deus é dono do ouro, é dono da prata. Só tem uma forma de pagar alguma coisa para Ele. A Bíblia diz que tem um jeito de pagar. Sabe como é que é? Esperando nele. Esperar em Deus é pagamento para Ele. A Bíblia diz: desde a eternidade nunca se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha só pelo prazer daqueles que esperam nele. Uma banda chamada Palavra Antiga tem um louvor, uma música que diz assim: esperar é caminhar. Ama aquele louvor. Irmãos, esperar é caminhar. Tá? Desesperar não é caminhar não, mas esperar é caminhar. Esperando em Deus, sentado, a bênção sabe o seu endereço. Hebreus capítulo 10, versículo 31, diz assim, já estou terminando: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O Aurélio diz que horrendo significa horripilante, intolerável, muito intenso, algo que causa aversão, deplorável, pavoroso e excessivamente feio. Ou coisa feia é quando o homem e a mulher caem na mão do Deus vivo. Isso não é uma ameaça do Fernando. Está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Quer um exemplo de alguém que caiu na mão de Deus? O apóstolo Paulo. Ele se chamava Saulo. A caminho de Damasco, ele caiu na mão de Deus. E foi horrível, porque ele ficou cego. Aí ele viu o negócio apertar para ele. Porque um homem que era poderoso, tinha poderes, um homem que era estudado, era um doutor da lei, agora estava cego, precisando de alguém para pegar na sua mão e levar para lá, levar para cá, tá? Fazer as necessidades fisiológicas, tomar o banho, se alimentar. Tudo isso o apóstolo Paulo padeceu, porque caiu na mão do Deus vivo. Fernando, eu vou cair na mão do Deus vivo? Não. Não vai, não vai. Em nome de Jesus. O seu nome está escrito no livro da vida. E você vai vigiar em nome de Jesus. Você vai grudar na mão de Deus em nome de Jesus. Você não vai vacilar. Você não vai errar o caminho para tu não cair na mão do Deus vivo. E por fim, Amós capítulo 9, versículo 2 diz assim: ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará
dali. Amado irmão e irmã em Cristo, você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um objetivo na vida. Alguém pode cavar um buraco que chega até o inferno. Amós diz que se alguém fizer isso conosco, ele vai lá tirar com a mão dele poderosa. Deus é poderoso. E por fim, fique de pé. Fique de pé. Vamos fazer menção às duas mãos de Jesus, que foram furadas na cruz do Calvário. Aquela morte, aquelas mãos furadas foi por mim, foi por você. Todo mundo vai morrer um dia, mas graças a Jesus, todo mundo tem direito de escolha. Podemos escolher aonde iremos passar a eternidade. E isso é graças às mãos furadas de Jesus. Soberano Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esta singela terça-feira que o Senhor preparou para nós. É um checkpoint, é um momento de renovar as forças. Amanhã vamos precisar de outro alimento e sabemos que o Senhor nos concederá. Amanhã precisaremos de outra palavra, mas sabemos que o Senhor vai estar ali para liberar essa palavra sobre nós. Confirma o teu Espírito Santo no nosso meio. Abençoa nosso trabalho, nossa faculdade, nossa vizinhança, nossa família, nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, pode tomar os assentos. Eu agradeço o pastor Heraldo pela oportunidade.